A história começa em um campo de batalha sangrento, com explosões de artilharia. Depois de conter o inimigo, o lado defensor decide agir. Seus soldados correm dos bunkers em direção ao inimigo, mas muitos morrem antes de chegar. Os que sobrevivem ficam sem apoio, gritando de terror. Os soldados sobreviventes se perguntam se os reforços vão chegar. No último momento, um grupo de magos voadores aparece e bombardeia os inimigos. Eles resgatam os soldados restantes e recuam para o céu. Incapazes de suportar os ataques inimigos, um dos magos pergunta à companheira Victoria se receberam novas ordens. Ela explica que devem continuar defendendo a linha de frente. De repente, uma granada inimiga atinge Victoria, derrubando-a apesar do seu escudo mágico. Então, a comandante do pelotão, uma jovem chamada Tanya, aparece no céu e reza antes de lançar uma explosão devastadora no acampamento inimigo. No entanto, Tanya não lhe dá tempo para apreciar a vista. Ela a lembra que é perigoso baixar a guarda e que deve cumprir seu dever, mesmo que tenha que defender uma área condenada até a morte. Neste mundo, existe uma nação militar poderosa chamada Império. Embora o Império tenha superioridade total sobre as outras nações, está cercado por inimigos de todos os lados, com a República sendo seu maior rival. Mesmo o poderoso Império não consegue derrotar todos os inimigos de uma vez. Na capital do Império, Burundi, o brigadeiro Kurt pergunta ao coronel Arishi sobre a situação no campo de batalha do Teatro do Reno, onde a oficial Tanya e seu esquadrão estavam. Eric pergunta se devem retirar suas defesas, mas Kurt diz que isso coloca as terras civis em risco. O general Hans observa que o plano de defender cada zona com tropas fortificadas falhou, então sugere uma defesa móvel. Eric aponta que suas forças estão esgotadas, mas Hans explica que enviaram todas as tropas de reserva para dar apoio. Enquanto isso, no campo de batalha, os soldados feridos recuam para o Império, enquanto Tanya e seu esquadrão patrulham de cima. Ao ver movimento inimigo no chão, Tanya ordena que Victoria os bombardeie com ataques de artilharia. Victoria obedece e atira, mas dois soldados de Tanya, Harold e Kirst, ficam frustrados ao ver seus companheiros morrerem para a artilharia inimiga. Eles tentam destruir a artilharia, mas Tanya os avisa que sua função é apenas suprimir o inimigo. Os homens teimosos desobedecem e avançam, fazendo a expressão de Tanya congelar de raiva. Mais tarde, durante uma pausa, ela chama Harold e Kirst para uma reunião privada. Tanya diz que eles devem ir para casa por serem desobedientes. Mas os dois tentam justificar suas ações. Ela os avisa que, mesmo com boas intenções, podem cometer um erro e prejudicar seus próprios soldados. Ignorando suas palavras, os soldados se tornam arrogantes e recusam sua decisão. Vendo a audácia deles, Tanya fica furiosa e começa a puxar sua arma, mas Victoria a impede. Então, ela se acalma e concorda em deixar os soldados ficarem no pelotão após uma pequena punição. No dia seguinte, enquanto Victoria se prepara para sair, o tenente Aitlin a cumprimenta. Ela descobre que Harold e Kirst ainda estão com seu pelotão, mas Tanya os mandou para um abrigo como punição. Ao ouvir isso, Victoria se surpreende que Tanya foi tão bondosa com eles. Mais tarde, o pelotão tem um dia difícil com os bombardeios inimigos aumentando. Após uma batalha intensa, Victoria luta para recuperar o fôlego. Ela concorda, mas diz que a Victoria não vai com ela, pois está exausta. Ao ouvir isso, Victoria fica chateada e se junta à missão de resgate, apesar de protestar. Depois, agradece a Tanya por tentar ser gentil. Agindo como uma tsundere, Tanya ignora o agradecimento e diz para ela se preparar para a missão. No dia seguinte, o grupo de escoteiros tenta desesperadamente sobreviver ao ataque dos soldados republicanos, sabendo que não podem contar com reforços. No ar, os magos republicanos não conseguem encontrar os escoteiros imperiais. O líder deles fica frustrado e ordena que seus magos explodam toda a área. Como isso esgotaria seu mana, eles protestam. Mas ele os obriga a fazer isso mesmo assim. Quando as bombas explodem ao redor dos escoteiros, todos morrem, e os reforços imperiais são alertados sobre suas mortes. Irritada com essa provocação, Tanya avança contra o batalhão inimigo sem medo. Quando os republicanos a avistam, tentam derrubá-la com balas mágicas. No entanto, ela invade suas fileiras e desvia de todos os tiros. Depois, ao eliminar os magos inimigos, o líder republicano percebe que suas tropas estão completamente superadas por esse monstro. Ele ordena que seus soldados subam alto no céu e recuem. Enquanto dá a ordem, ele não percebe que Tanya está bem na sua frente. Um de seus subordinados pula para protegê-lo. Mas Tanya o corta como se fosse papel. Então, ela sobe para o céu, eliminando alguns dos republicanos em fuga antes de voar ainda mais alto. Confusos, os republicanos restantes são forçados a parar, pois não conseguem subir mais.
Para seu choque, Tânia sobe a milhas no céu antes de falar com eles por transmissão. Falando como uma verdadeira ditadora alemã, ela avisa os republicanos que pecaram ao cruzar seu poderoso império. Ela os adverte a se afastar e sofrer as consequências. Mas os estúpidos republicanos começam a zombar de sua voz infantil. Enfurecida, Tânia se prepara para erradicá-los todos. Segura nas nuvens, ela prepara a habilidade ofensiva suprema e avisa seus próprios soldados para se protegerem. Enquanto a magia carrega, seu corpo é envolto por um brilho brilhante de seu amuleto. Então, Tânia infunde seu mana em uma bala e a dispara contra o inimigo. Supercarregada por seu feitiço, a bala explode em uma enorme nuvem de cogumelo e aniquila os soldados republicanos. A notícia da vitória de Tânia chega à capital, e os superiores notam suas brilhantes conquistas. Embora Tânia seja uma maga de elite conhecida pelo título de Asas Prateadas, o coronel Eric fica chocado ao saber que ela foi enviada para o Teatro do Reno. Ele sabe que, apesar de seu talento, Tânia é um verdadeiro diabo em forma humana. Em um campo de batalha sem regras, esse diabo tem liberdade total para liberar sua raiva como quiser. De volta ao acampamento do Reno, Victoria descobre que Kurtz e Harold foram mortos por um ataque de artilharia em seu pillbox. Ela informa isso a Victoria, que parece se divertir. Vendo sua atitude, Victoria se pergunta se ela sabia que isso aconteceria. Sorrindo, Tânia admite que simplesmente atendeu ao desejo deles de morrer no campo de batalha. Percebendo que sua bondosa comandante enviou intencionalmente aqueles tolos desobedientes para morrer. Para entender as ações e o passado de Tânia, vemos a história de sua vida anterior. Na verdade, ela é uma pessoa que reencarnou em um novo mundo a partir de sua vida anterior. Naquela época, Tanja era um trabalhador corporativo de meia-idade, vivendo em um país desenvolvido. Ele era um escravo de seus mestres corporativos. Trabalhando no departamento de RH, ele demitiu impiedosamente um homem pobre que implorou por mais uma chance pelo bem de sua família. Embora sentisse pena das pessoas que demitiu, Tanja nunca se importou de verdade com elas, contanto que fosse pago. Após o trabalho, ele esperou na estação de trem, pensando que sua vida estava garantida enquanto subisse na empresa. No entanto, o homem que ele demitiu se escondeu atrás dele e o empurrou na frente de um trem. Em seus últimos momentos, o tempo realmente parou para Tanja. Um a um, as pessoas na estação começaram a falar, zombando dele por ter perdido toda a humanidade. Eles o repreenderam por sua falta de empatia e fé em seu Criador. Tanja finalmente entendeu que essa pessoa se chamava Deus, mas ele afirmou confiantemente que não acreditava nele. Em sua mente, apenas pessoas fracas, que não conseguiam resolver seus problemas, tinham fé em um Deus para ajudá-las. Ele pensou que se o mundo avançasse o suficiente cientificamente, ninguém precisaria ter fé. Recusando-se a acreditar no chamado Deus, ele o chamou de Ser X. O Ser X revelou que era o mestre da reencarnação em seu mundo. Cansado de lidar com 7 milhões de pessoas ingratas como ele, Tanja o provocou por sua incompetência. Então, o Ser X decidiu reencarná-lo em um mundo onde ele experimentaria a miséria dos pobres que desprezava. Ao ouvir isso, Tanja finalmente perdeu seu tom arrogante e implorou por misericórdia, mas já era tarde demais. No novo mundo, Tanja nasceu como uma menina órfã criada por freiras pobres. Como seu país estava em guerra, as freiras lutavam para cuidar de todas as crianças órfãs. No entanto, Tanja descobriu que a magia existia nesse mundo. Ela foi testada ainda criança, com um impressionante talento mágico de nota A. Vivendo no orfanato desolado, Tanja sabia que não teria como enriquecer em um país devastado pela guerra, a menos que usasse seu talento como maga. Mesmo não querendo lutar, decidiu entrar em uma escola militar para garantir uma posição confortável na retaguarda. Com o tempo, subiu nas fileiras e treinamento, e eventualmente se tornou a líder de um pequeno esquadrão. Ao ver uma menina como líder, os soldados experientes a menosprezaram. Diante das provocações, Tanja ficou completamente insana, como qualquer pessoa que obtém poder recentemente. Ela fez um buraco na sala de treinamento e pisou em um soldado que resistiu. Na mente de Tanja, um soldado desobediente merecia a morte, enquanto apontava sua arma para a cabeça do homem. Até o coronel Eric ficou chocado com sua crueldade. E ele a parou antes que as coisas ficassem feias. Apesar desse incidente, Tanja continuou a crescer por causa de seu talento em combate e liderança. Eventualmente, ela teve que passar por um último treinamento na Guarnição do Norte para se formar. Na Guarnição do Norte, ela fez reconhecimento da área em busca de movimentos inimigos. Após avistar a infantaria inimiga se aproximando de suas fronteiras, informou seu esquadrão. Reagindo à sua informação, eles dispararam a artilharia contra os alvos e os eliminaram com precisão.
Na altitude de Tanja, ela guiou facilmente a artilharia para eliminar todos os inimigos antes que pudessem se aproximar demais. No entanto, a aliança inimiga também tinha uma equipe de magos com sua infantaria, enfrentando a devastadora artilharia inimiga. O mago líder decidiu eliminar sua exploradora, Tanja, para reduzir suas perdas. Enquanto Tanja se dirigia para explorar outra linha, recebeu um contato de emergência de seu esquadrão. No entanto, o rádio estava abafado devido à interferência mágica, então ela não conseguiu entendê-los. De repente, uma barragem de balas mágicas disparou contra ela do nada. Embora Tanja tenha bloqueado com seu escudo, sabia que estava em desvantagem numérica. Ela contatou seu esquadrão pedindo apoio, que lhe disse que os reforços aéreos precisariam de mais de 6 minutos para chegar. Percebendo que estava sozinha, Tanja pediu permissão para escapar, mas seu líder ordenou que ela segurasse o inimigo o máximo que pudesse. Ao ouvir isso, ela ficou furiosa e se virou para enfrentar o esquadrão inimigo sozinha. Diante da morte quase certa, decidiu que essa era uma chance de provar sua lealdade ao seu país. Ela se envolveu em uma luta intensa, desviando e evitando os golpes inimigos. Apesar de Tanya ter derrubado alguns magos inimigos, ela ficou sem munição. Isso lhe deu a chance perfeita para um ato heróico. De repente, ela abraçou um inimigo e se autodestruiu com um emblema mágico. A explosão matou vários inimigos e fez Tanya despencar, parecendo uma heroína de guerra que sacrificou tudo pelo seu país. De alguma forma, ela sobreviveu e foi resgatada. No hospital, pensou que se aposentaria como uma veterana honrada. No entanto, os superiores estavam tratando dela e se preparando para usá-la como um trunfo militar. Em reconhecimento à sua bravura, deram a ela um distintivo de asas prateadas, e Tanya percebeu que veria ainda mais ação. Ele sorriu de forma insana, achando que tinha encontrado o sujeito perfeito para seus experimentos. Alguns dias depois, Tanya se recuperou dos ferimentos. Um comandante a chamou para atribuir um novo posto. Embora Tanya estivesse radiante por dentro, por fora agiu como se não quisesse ficar de fora. O comandante explicou que não podia enviá-la para a linha de frente, pois ela era muito jovem, então ela aceitou o novo posto. Então, ele disse para ela ir ao suprimento testar um protótipo de gadget mágico chamado Joia Computacional. Tanya aceitou, achando que seria um teste normal, mas a joia a lançou para o céu descontrolada. No final, ela explodiu por sua instabilidade, e Tanya enfrentou muitos outros fracassos traumáticos após esse incidente. Um dia, os cientistas deram a ela uma joia computacional especial chamada Elenium 95. Ela foi criada fundindo o poder de 4 joias em uma. Embora os cientistas esperassem que essa joia desse ao usuário uma habilidade revolucionária de voo, a quantidade de energia a tornava instável. Usando a nova joia, Tanya subiu a mais de 6.000 metros, onde seu equipamento começou a tremer de instabilidade. Os cientistas permitiram que ela descesse, mas o cientista-chefe se recusou. Tanya gritou para o homem insano que sua invenção genial a mataria, mas ele insistiu que seu gadget era perfeito, e ela que não sabia usar. No final, foi forçada a usar um recurso de segurança. Isso finalmente estabilizou o equipamento. No entanto, quando Tanya finalmente relaxou, o protótipo explodiu na sua cara novamente. Ela saiu furiosa do local de testes. O velho maluco a seguiu, insistindo que sua invenção era realmente um equipamento revolucionário. Ele pediu a Tanya para fazê-lo funcionar, mas ela se recusou a fazer qualquer coisa. Cansada de ser a cobaia do cientista maluco, enviou um pedido de transferência para ser tratada com respeito na linha de frente. Mais tarde, os superiores se sentiram culpados por enviar uma criança para o combate. Mas como foi um pedido pessoal de Tanya, eles concordaram. À noite, Tanya estava celebrando ao saber que o projeto do cientista maluco foi cancelado. Nesse momento, Being X apareceu diante dela, assumindo a forma de uma boneca. Desde que enviou Tanya a este mundo, esperava que ela desenvolvesse fé após as duras realidades da guerra. Sem a função de desligar, mana infinita fluiu para a joia, fundindo os 4 núcleos computacionais. Enquanto Tanya se preparava para outra explosão, o tempo parou. Ele disse que ela deve orar sempre que quiser usar a joia, e então o tempo voltou. De repente, a cor dos olhos de Tanya mudou, e ela começou a orar, estabilizando a joia. No presente, ela continua lutando com a mesma joia, xingando o Ser X por forçá-la. Enquanto isso, os superiores discutem suas conquistas recentes. Mas Eric se preocupa que ela faça algo louco. No entanto, Hans diz que já tomaram a decisão por ela. No acampamento, a oficial Victoria descansa, exausta. Enquanto reclama de querer voltar para casa, Tanya ouve e se endireita em terror. Victoria acha que é o fim para ela, mas Tanya oferece uma transferência para lidar com assuntos administrativos. Ao ouvir isso, Victoria fica atordoada por um momento.
Tânia pergunta se ela ainda quer estar no campo de batalha. Ela se recupera e aceita, mas pergunta se vai ser atacada no escritório. Tânia se recusa a responder e sai, deixando Victoria grata pela oportunidade. Mais tarde, Tânia é promovida a tenente, com ordens de voltar à academia militar. Então, Aileen vem se despedir. Tânia retribui o cumprimento, agindo como se estivesse culpada por deixar a unidade. Aileen se pergunta se foi por isso que ela recomendou que Victoria fosse para casa. Por dentro, Tânia se sente feliz, pois queria parecer uma oficial atenciosa ajudando Victoria. Então, elas se saudam antes de Tânia partir. De volta à capital, Hans se pergunta sobre a guerra. Ele explica que a força principal não consegue se adaptar a tantas missões. Então, o exército precisa de uma nova unidade de forças especiais que se adapte aos campos de batalha. Tânia se adapta à nova vida, animada por acordar na capital pacífica. Ela passeia pelas ruas animadas rumo à universidade, desejando deixar as trincheiras do fronte para trás. Com sua experiência anterior, ela rapidamente se estabelece como uma prodígio. Quando um colega falha em uma pergunta sobre o código de conduta militar, Tânia dá uma resposta perfeita. Após a aula, enquanto outros relaxam, Johan vê Tânia desmontando e limpando seu fuzil. Ela diz que é apenas uma precaução contra armadilhas, deixando-o confuso. Como as coisas estão indo bem, ela acha que o Ser X está armando uma armadilha, então quer estar pronta para atirar nele. Depois, Tânia vai à biblioteca, onde as estantes enormes a lembram que é pequena. Para sua surpresa, é o general Hans von Zetter. Ele elogia seu brilhantismo acadêmico e a convida para uma conversa privada, ignorando seu status de estudante. Querendo impressioná-lo, ela abandona a fachada inocente. Tânia prevê que o conflito inevitavelmente se tornará uma guerra mundial. Ela menciona que o Império é uma superpotência em rápida expansão, provocando brigas por toda parte. Mesmo que eles derrotem seu principal rival, a República, as nações vizinhas entrarão em pânico e formarão uma aliança contra eles. Sua força desenfreada colocou um enorme alvo em suas costas. Impressionado com sua análise, Hans pede uma estratégia de sobrevivência. Tânia sugere inicialmente a diplomacia, mas sabendo que os superiores do Império são obcecados por dominação global, muda sua resposta. Ela propõe uma nova doutrina, um batalhão de magos de resposta rápida e altamente móvel. Hans acena com a cabeça e pede os números. Sem perceber que está escrevendo sua própria sentença de morte, Tânia sugere um pequeno batalhão. Hans aceita sua estratégia e ordena que ela elabore uma proposta formal, deixando-o a ponderar sobre o futuro do Império. Quando Kurt entrega a tese anônima de Tânia a Eric, o sangue do estrategista esfria. Ele reconhece imediatamente a lógica implacável e calculada da autora. Enquanto isso, Tânia toma um café em um café, sonhando alegremente com uma carreira segura. O capitão Uger interrompe sua paz, fazendo uma pergunta óbvia. Por que uma criança como ela se juntou ao exército? Tânia imediatamente joga a carta da simpatia. Ela afirma que seu pai soldado morreu pela pátria e que sua mãe a abandonou. Uger, que acaba de se tornar pai de uma menina, fica instantaneamente esmagado pela culpa ao pensar em uma criança lutando suas batalhas. Tânia sorri calorosamente, insistindo que soldados como eles devem lutar para que outras crianças possam viver em paz. Enquanto Uger sai em lágrimas, a expressão de Tânia congela em um sorriso sinistro. Seu ato de órfã inocente lhe garantiu um amigo influente no departamento de logística, que poderá usar mais tarde. De volta ao quartel-general, Hans apresenta a força de resposta rápida aos generais, usando a brilhante tese de Tânia para silenciar quaisquer dúvidas. Logo depois, Tânia é chamada para uma reunião de pós-graduação com Hans e outro oficial de alta patente. Ela é oferecida uma variedade de funções fáceis e não combativas, mas Hans desliza um papel diferente para ela. Sem aviso, ele a nomeia como comandante da nova força-tarefa de magos móveis. Tânia está gritando internamente, percebendo que complicou sua vida mais do que um homem faria pela manhã. Ela protesta, dizendo que um soldado de baixo escalão não merece liderar um batalhão importante. Em resposta, Hans promete uma promoção rápida. Percebendo que não pode recusar, Tânia elabora um plano de contingência ardiloso. Ela decide tornar os padrões de recrutamento tão impossivelmente rigorosos que ninguém consiga passar, esperando forçar o exército a cancelar o projeto. Por algum motivo, os superiores, em sua infinita sabedoria, decidiram que sua maga de elite precisa de uma assistente dedicada. Victoria imediatamente começa a organizar papéis e a ser agonizantemente útil. Para uma introvertida feroz como Tânia, isso é um pesadelo absoluto. Seu santuário perfeitamente silencioso agora está comprometido por uma subordinada ansiosa que ela nunca pediu. Enquanto isso,
o Império está cercado por nações hostis e está lentamente sendo drenado em várias frentes. Para mudar o rumo, o comando precisa desesperadamente do batalhão de magos de resposta rápida. Infelizmente, sua recrutadora, Tanya, tem uma agenda oculta. Ela deliberadamente estabelece os padrões físicos e mágicos impossivelmente altos, rejeitando quase todos na esperança de atrasar a criação do batalhão e ficar fora do campo de batalha. Logo, o general Hans vê através de seus esquemas. Ele a confronta educadamente, mas com firmeza, exigindo que ela diminua seus padrões e coloque a força-tarefa em operação imediatamente. Encurralada, Tanja concorda, mas ela negocia um mês inteiro de tempo exclusivo para treinamento. Como parece razoável, Hans concorda, mas Tanja planeja secretamente tornar o campo de treinamento tão traumatizante que os recrutas desistam. Com um sorriso demoníaco, Tanya inicia o treinamento bombardeando seus próprios recrutas com projéteis de artilharia. Mas Tanya está apenas começando. Quando a artilharia para, ela tira o equipamento mágico deles e os força a uma trilha brutal. Uma enorme avalanche se aproxima, enterrando toda a equipe sob toneladas de neve congelante. Quando a neve se dissipa, alguns soldados desmaiam. No entanto, sua psicologia reversa falha miseravelmente, irritando os soldados. Eles decidem continuar só para desafiá-la. Eles suportam um mês agonizante, graduando-se como seu novo batalhão de elite. Ao tentar fazê-los desistir, Tanya criou soldados inabaláveis. A paz não dura muito até Eric entrar com novas ordens de implantação. O Império precisa que o novo batalhão de Tanya marche para o sudeste. Ele a aconselha a se atualizar sobre a língua daquiana antes de se implantar. Ao ler os relatórios, o humor de Tanya muda completamente. Mais importante, eles não têm forças de magos aéreos e estão marchando para uma guerra moderna com táticas ultrapassadas. O batalhão de Tanya chega ao campo de batalha do Sudeste e encontra o exército daquiano alinhado como soldados de brinquedo. Ela lidera o ataque, obliterando as linhas inimigas de cima antes de cercar a base de comando principal. Quando seus magos perguntam pelo próximo ponto de encontro, ela aponta para a capital daquiana. Ela decide atacar o coração da nação. Eles lembram nervosamente que bombardear um centro civil sem declaração de guerra quebra a lei internacional. Tanya, no entanto, conhece a lei. Decidindo usar essa brecha, ela pega um alto-falante. Em vez de uma declaração militar formal, usa sua voz infantil para avisar. Ninguém leva a voz adorável a sério, e ninguém evacua. Tendo cumprido a formalidade legal, Tanya dá sinal verde. Os soldados dela ficam chocados com a facilidade de desmantelar a infraestrutura militar de uma nação inteira. Com a capital neutralizada e a missão um sucesso absoluto, Tanya ordena que sua unidade se prepare para voltar para casa, tendo acabado de cometer o crime de guerra mais legal da história. A notícia se espalha rápido pelo alto comando militar do Império. Tanja von de Gurichav atropelou completamente a nação de Dáquia. Com a fronteira leste finalmente segura, o Império pode respirar aliviado por um momento. Porém, em uma guerra em múltiplas frentes, eliminar um inimigo só significa que você pode olhar para as outras ameaças à sua volta. A maior dor de cabeça agora é a aliança da Entente lá no Frio do Norte. O general Hans aponta que a brutal neve do inverno está atrasando suas linhas de suprimento, e os recursos do Império estão perigosamente perto de acabar. Kurt, no entanto, vê uma solução simples para esse pesadelo logístico. Se o recém-formado batalhão de elite de Tanya consegue desmantelar um país inteiro em sua primeira missão, certamente pode quebrar o impasse no norte. Sem pensar duas vezes, o alto comando emite as ordens de desdobramento. Quando Tanya anuncia a transferência repentina para seu esquadrão, os magos ficam compreensivelmente confusos sobre por que estão sendo deslocados tão rapidamente pelo continente. Mas, no exército, ordens são ordens, e eles arrumam suas malas para a tundra congelante. Caminhando de volta para seus aposentos, a mente estratégica de Tanya trabalha a 1000 por hora. Ela pergunta casualmente à sua assistente de confiança, Victoria, se ela sente que algo está errado nessa situação geopolítica. Do ponto de vista puramente lógico, a aliança da Entente não é nem de longe poderosa o suficiente para ameaçar o enorme império sozinha. Eles já deveriam ter se rendido até agora. Tanya rapidamente deduz a verdade oculta. A Entente é apenas um fantoche. Superpotências globais como a República e o Reino Aliado devem estar secretamente enviando armas e recursos para as nações menores, para esgotar o Império. A expressão de Tanya se escurece. Uma aliança global orquestrando perfeitamente a queda do Império é muito conveniente. Muito bem planejada para tornar sua vida miserável.
ela percebe que, sendo X, a deusa autoproclamada que a reencarnou nesse inferno devastado pela guerra, está manipulando eventos mundiais apenas para atormentá-la. Enquanto isso, dentro do quartel-general militar da Aliança da Entente, a realidade da dedução de Tânia se desenrola. Os líderes da Entente discutem em voz baixa sua situação precária. Eles estão plenamente cientes de que dependem fortemente da República e do Reino Aliado para sobreviver. Alguns oficiais questionam nervosamente se depender de superpotências estrangeiras é uma boa ideia, mas seu líder os interrompe de forma brusca. Eles são peões em um grande tabuleiro de xadrez e simplesmente não têm outra escolha. Avançando para a Nevada Frente do Norte, onde os magos padrão do Império estão caindo como moscas, as forças da Entente parecem infinitas, substituindo constantemente suas tropas caídas. Justo quando as coisas parecem sem esperança para o Império, um esquadrão de bombardeiros inimigos escurece o céu. Um comandante imperial desesperadamente pede apoio aéreo de emergência, apenas para ser informado de que ele deve esperar por reforços. Ele sabe que esperar significa que toda sua unidade será dizimada, mas de repente o rádio chiadeira com uma frequência diferente. Operando sob o ominoso codinome Pixie, o batalhão de elite de magos de Tânia chega ao local. De volta à sala de comunicações, os estrategistas imperiais se apressam para enviar caças para apoiar os magos. No entanto, Tânia diz firmemente ao comando para cancelar os caças, já que seus magos são soldados fortes e independentes que não precisam de apoio aéreo tradicional. Os estrategistas ficam absolutamente atônitos quando verificam o radar. Eles assistem enquanto o esquadrão de Tânia sobe casualmente a altitudes extremas que apenas aeronaves avançadas deveriam alcançar. No céu congelante, as forças de Tânia colidem com os magos da Entente em um brutal combate aéreo. Combate aéreo. Para manter suas tropas motivadas, ela exibe um sorriso sádico e faz um anúncio repentino pelo rádio de que não receberão nenhum reforço. Ela também anuncia que o pelotão que se sair pior hoje terá que pagar toda a conta do bar para a festa de vitória. Nada motiva um soldado como a ameaça de uma grande perda financeira. Movidos pelo puro terror de pagar pela comida, os magos avançam ferozmente contra as linhas inimigas. Vendo seu esquadrão lidar perfeitamente com os magos inimigos, Tânia delega o trabalho pesado à Victoria. Ela a deixa encarregada de eliminar a infantaria restante, enquanto cuida pessoalmente de uma frota de bombardeiros inimigos. Os pilotos ficam totalmente surpresos quando uma garotinha loira sobe para igualar sua altitude de cruzeiro. Em pânico, os atiradores tentam desesperadamente derrubá-la. Tânia desvia do fogo pesado das metralhadoras com facilidade, pousa diretamente na asa do bombardeiro líder, planta explosivos e mergulha. A tripulação só pode olhar em horror enquanto seu avião é despedaçado em uma explosão flamejante. Com a formação quebrada, os bombardeiros restantes se dispersam como galinhas assustadas. Tânia realmente geme em voz alta. O inimigo é tão previsível que ela está ficando entediada. Decidindo encerrar tudo, ela carrega um feitiço mágico massivo e poderoso. Então, ela libera um raio ofuscante de pura energia que rapidamente salta de avião em avião, obliterando toda a frota em segundos. Tânia aterrissa nos destroços nevados, esperando encontrar alguma informação útil nos bombardeiros abatidos. A maioria dos pilotos já está morta, mas de repente, um dos corpos carbonizados se contorce, levanta-se e se vira para ela. Tânia imediatamente levanta seu rifle e atira na figura semelhante a um zumbi, mas o corpo apenas ri dela. Pela boca do piloto morto, sendo X fala, o falso deus anuncia com arrogância que ele manipulou todo o cenário geopolítico contra ela. O mundo inteiro em breve fará guerra ao Império, tudo para quebrar seu orgulho ateu teimoso. Imperturbável, Tânia lança um olhar gélido para o fantoche divino, vira-se e se afasta. A milhas de distância dos destroços, uma unidade de inteligência secreta do Reino Aliado tem observado a batalha em silêncio. Eles estão coletando dados freneticamente, aterrorizados ao confirmar que os rumores aterrorizantes da República sobre um diabo do Reno são realmente verdadeiros. De repente, seus sensores mágicos ficam loucos. Tânia está emitindo uma assinatura de mana massiva. Eles se perguntam o que ela poderia estar mirando, apenas para perceber com absoluto terror que ela está mirando diretamente neles. Apesar de estar a milhas de distância, Tânia trava suas coordenadas exatas e desencadeia um bombardeio devastador de longo alcance. Ela apaga todo o seu posto avançado escondido do mapa, vaporando instantaneamente os espiões junto com todas as informações coletadas. Quando Victoria desce para parabenizar sua comandante por mais uma vitória impecável, encontra Tânia completamente distraída, silenciosamente furiosa com sua rivalidade com Sandways. As repercussões das ações de Tânia se espalham pelo globo.
Na brilhante capital da República, um coronel nervoso informa o general Pierre sobre as linhas de frente em colapso da Aliança Entente. O coronel implora ao general que envie apoio militar real para seus aliados em dificuldades. O general Pierre, no entanto, recusa friamente. Ele não tem interesse algum em salvar a Entente, e só se importa em usá-los como um escudo humano conveniente para drenar lentamente os recursos do Império. De volta à capital imperial, Kurt parabeniza calorosamente Tanya por mudar o rumo no norte. Mas não há descanso para os ímpios. Ele imediatamente lhe atribui uma nova missão altamente perigosa para eliminar um acampamento defensivo inimigo fortemente fortificado. Normalmente, Tanya reclamaria de ser enviada de volta para o matadouro da linha de frente. Desta vez, no entanto, ela se lembra da declaração de guerra arrogante de Senduês. Apenas para irritar a deidade mesquinha, ela aceita as ordens com prazer, prometendo silenciosamente destruir qualquer um que ameace sua vida confortável. Na Aliança Entente, o coronel Anson se despede da filha antes de sua implantação para a guerra, dizendo que é o melhor pai do mundo. Sua filha, Mary, deseja-lhe boa sorte. Antes de partir, Anson sorri e diz a ela para cuidar de sua mãe. Mais tarde, um colega soldado lhe entrega um presente de Natal enviado por Mary. Anson abre a caixa incomumente grande e fica completamente perplexo ao encontrar um lindo rifle de alta qualidade dentro. Seu companheiro de equipe aponta casualmente que sua filha provavelmente só quer ajudá-lo a sobreviver à guerra. Enquanto isso, de volta à sede do Império, os superiores chegaram a um impasse estratégico. Os generais mais velhos e teimosos sentam Tanya à mesa de guerra e propõem uma ofensiva massiva e brutal diretamente nas linhas de frente inimigas. Tanya imediatamente rejeita a ideia. Ela aponta friamente que seus soldados estão completamente exaustos e jogá-los em um matadouro frontal apenas desperdiçará mão de obra. Um general do norte pergunta furioso se uma criança está questionando a estratégia do Império, mas Tanya não recua. Expulsa da sala, ela sai de cabeça erguida. Mais tarde, Tanya se encontra com os generais Kurt e Eric em um escritório privado. Ela pergunta diretamente a Kurt por que ele está deixando os generais mais velhos lançarem um ataque que vai drenar os recursos restantes. Kurt sorri e diz para ela ignorar a política, pois só quer sua opinião tática sobre o ataque. Ela pensa em voz alta, notando que um ataque em massa na linha de frente não faz sentido, a menos que seja uma distração. Se o inimigo desviar todas as suas forças para a frente, suas retaguardas ficam expostas. De repente, as peças do quebra-cabeça se encaixam. Ela percebe que o ataque na linha de frente é apenas uma isca, para que o Império possa infiltrar uma frota naval massiva por trás e invadir a base fortificada do Mar de Orce da Entente. Ao ouvir isso, Eric fica chocado e pergunta quem vazou a informação. Kurt apenas ri, percebendo que Tanya decifrou completamente o plano secreto deles em sua cabeça apenas pensando por 30 segundos. No Oresfjord, Anson patrulha o que deveria ser uma fortaleza naval impenetrável. Ele se sente um pouco entediado guardando uma base de retaguarda, mas os canhões de artilharia pesada ao longo da costa mostram por que esse lugar é importante. Ele observa os jovens recrutas treinando, sentindo uma pesada culpa por crianças estarem lutando nessa guerra brutal, mas promete protegê-los. Acima das nuvens, Tanya e seu batalhão de magos de elite se preparam para saltar de seus aviões de transporte. O plano é simples, mas perigoso. Ela divide a equipe em duas. Tanya atuará como tanque, atraindo toda a atenção do inimigo, enquanto o resto de sua equipe se concentra em destruir os enormes canhões de defesa costeira. Ela dá ordens rigorosas à sua assistente, Victoria, para recuar se as comunicações falharem. Seus soldados brincam sobre usar sua pequena comandante como um alarme de incêndio explosivo, e então mergulham no ar gelado. Abaixo, Anson e seus homens recebem um relatório repentino de que um navio de patrulha ficou sem comunicação. Antes que possam investigar, vários canais de comunicação ficam completamente silenciosos. Imediatamente seguidos pelo estrondoso rugido das explosões, os magos imperiais descem como uma praga de gafanhotos. Em vez de atacar quartéis ou centros de comando, eles visam estritamente os canhões antinávio montados. Anson fica momentaneamente confuso com esse alvo tão específico, mas rapidamente mobiliza seus magos para interceptar. Enquanto as forças de Anson avançam, Victoria se comunica com Tanya com um alerta de proximidade. Tanya ordena que sua equipe ignore os defensores e continue destruindo os canhões, voando confiante para lidar com o exército que se aproxima. De volta à capital do Império, a tensão é sufocante. Eric sua frio enquanto observa o mapa tático. Kurt o lembra sombriamente das consequências. O Império secretamente implantou uma enorme armada naval.
Se a equipe de Tânia não conseguir silenciar aqueles canhões costeiros a tempo, a Entente destruirá a frota do Império, resultando na derrota militar mais devastadora e embaraçosa da história imperial. De volta ao fiord, Tânia trata os magos inimigos como alvos de prática. Ela se move violentamente pelo ar, atraindo todo o fogo enquanto seus subordinados desmontam os canhões costeiros um a um. Anson observa seus homens caírem como moscas sob o ataque implacável de Tânia. Então, ao ver seu rosto, um frio medo o invade ao reconhecer a Diabo do Reno de um massacre anterior. Movido por pura raiva, Anson libera uma enorme barragem de magia, gritando enquanto avança contra a pequena demônio que aterroriza seu país. Tânia facilmente desvia da rajada e se vira para encarar o comandante furioso. Justo quando eles colidem, o último canhão costeiro é destruído. No momento certo, a enorme frota naval imperial emerge da névoa, desencadeando um bombardeio devastador sobre a base marítima indefesa. As forças da Entente estão completamente impotentes enquanto os pesados projéteis navais destroem sua fortaleza. Os soldados murmuram uma última oração a seu Deus, mas infelizmente para Anson, o poder da amizade e dos valores familiares não significa nada para um sociopata reencarnado. Tânia desvia graciosamente de seu golpe e crava sua faca de combate profundamente nele, fazendo um brutal jato de sangue espirrar. Enquanto a vida de Anson se apaga, Tânia nota o lindo fuzil de alta qualidade preso a ele, o presente de Natal de Mary. Ela agarra a arma como se fosse um lute, deixando o pai derrotado despencar no frio. É uma vitória estratégica impecável. De volta ao quartel da Entente, os superiores estão afundando em miséria absoluta. Seu líder respira fundo, tentando argumentar que a guerra não acabou tecnicamente, mas o resto da sala conhece a dura verdade. Perder o fiord significa que o Império pode esmagá-los de vários lados. Enquanto isso, os generais imperiais Hans e Kurt celebram sua obra-prima tática. O engodo funcionou, a invasão naval teve sucesso e o fim da Guerra do Norte está finalmente à vista. Mas, a quilômetros de distância, em uma vila tranquila e nevada, uma transmissão de rádio reporta a completa destruição do Fiord Oris. Mary Sue está ao lado do rádio, seus olhos se arregalam em horror. Sabendo que seu pai estava lá, a devastadora realidade se instala. Ela enterra o rosto no peito da mãe e começa a chorar violentamente. O Império acaba de vencer uma grande batalha, mas, no processo, Tânia criou involuntariamente um novo inimigo profundamente pessoal e aterrorizante. Outro dia, outro campo de batalha sangrento, Tânia e seu batalhão de magos de elite estão presos nas trincheiras, desviando de pesados bombardeios. Fogo amigo não é realmente amigo, e a artilharia imperial não se importa se o esquadrão de Tânia está na área de impacto. Depois de reduzir a infantaria inimiga a pó e derrubar alguns magos inimigos do céu, o esquadrão finalmente ganha um breve momento de descanso. De volta ao acampamento, os soldados relaxam em suas tendas com um jantar quente. O tenente Weiss discute casualmente a cadeia de comando e possíveis promoções com o recruta, Grants. Grants aponta nervosamente para Victoria, se perguntando se estão planejando roubar seu emprego. Weiss apenas ri. Na verdade, ninguém quer lidar com a papelada que ela gerencia para seu aterrorizante comandante. De repente, um informante corre para o acampamento exigindo ver Tânia. Como ela está descansando, Weiss intercepta a mensagem, e a notícia é um pesadelo geopolítico absoluto. A cidade de Aran, um importante centro logístico recentemente conquistado pelo Império, lançou de repente uma violenta rebelião. Os cidadãos pegaram em armas, sabotaram a infraestrutura ferroviária e cortaram as linhas de suprimento vitais do Império. Pior ainda, a República deliberadamente armou os rebeldes e infiltrou seus próprios magos na cidade para ajudar a retomar o território. Tânia imediatamente se reporta ao comando para discutir essa crise. Os superiores lhe designam uma missão sombria: retomar Eren a todo custo. No entanto, há um grande porém. A lei internacional proíbe estritamente o massacre indiscriminado de civis. O Império tem que emitir um aviso formal e permitir uma evacuação antes de lançar um ataque. No entanto, se os civis se recusarem a sair e resistirem ativamente, perdem seu status de protegidos e se tornam oficialmente combatentes inimigos. Tânia praticamente ri da ideia de civis pegando armas em uma guerra por procuração de superpotências, zombando de sua fatal estupidez. Um dos oficiais mais velhos rapidamente a silencia, profundamente perturbado por sua total falta de empatia. Para os generais tradicionais, massacrar civis é um mal trágico e necessário, mas Tânia considera isso controle de pragas. Ela reúne seu batalhão e os informa sobre a sombria realidade de sua nova missão. Eles estão indo para uma zona de guerra urbana. Eles emitirão o aviso de evacuação obrigatória.
Mas se os civis ficarem, devem ser tratados como soldados hostis e eliminados sem piedade. Essa ordem arrepiante abala violentamente Grants. Como recruta novato, a ideia de massacrar famílias inocentes quebra sua mente. Ele tenta protestar para Wise, horrorizado com a falta de moral de Tanya. Wise, que sobreviveu até aqui sabendo quando ficar calado, diz ao novato para aguentar e seguir ordens. O batalhão desce sobre Aaron. Lá embaixo, oficiais republicanos avistam os magos imperiais e ordenam que sua milícia abra fogo. Tanya e seu esquadrão são forçados a se esquivar por becos estreitos, desviando de tiros de snipers e explosões mágicas. Durante uma luta, Grants assiste horrorizado enquanto Wise leva um tiro feio e começa a sangrar. Grants consegue puxá-lo para a segurança, mas Wise está fora de combate. Sem hesitar, Tanya ordena que Wise evacue para tratamento médico e imediatamente promove Grants, atordoado, a segundo em comando. Tanya reúne o esquadrão e localiza o grupo principal de magos republicanos escondidos em um prédio fortificado. Em vez de atacar cegamente, ela decide explorar as regras. Ela usa um feitiço de alto-falante para emitir o aviso de evacuação obrigatório, ordenando que todos os civis se entreguem aos oficiais republicanos e fujam. Naturalmente, os cidadãos rebeldes ignoram completamente a vozinha que ecoa do céu. Pior ainda, os magos da República usam os civis como escudos humanos, permanecendo em completo silêncio. Tanya sabe exatamente o que está fazendo. Como os civis ignoraram o aviso, eles não são mais cidadãos, são combatentes inimigos. Tanya acena para seu oficial de comunicações. Lá em cima, a artilharia pesada imperial recebe sinal verde. Eles despejam fogo do inferno sobre Erin. Grandes projéteis explosivos arrasam quarteirões inteiros. Enquanto prédios desabam e o céu se torna cinzas, as famílias assistem sua amada cidade se transformar em uma cratera em chamas. O comandante dos magos republicanos só pode observar de seu esconderijo, enquanto as forças imperiais obliteram a cidade, violando mais uma vez a Convenção de Genebra. Quando a poeira assenta, a infantaria imperial avança para garantir as ruínas. No entanto, Tanya recebe um relatório de que os magos da República sobreviventes se disfarçaram e estão escondidos entre um grupo de refugiados civis capturados. Ela se prepara para eliminar todo o grupo para garantir. Ao ouvir isso, Grants perde completamente o controle. Ele se coloca na frente de Tanya, chorando e implorando para que ela pare. Ele suplica pelas vidas dos civis inocentes pegos no fogo cruzado. Tanya aponta friamente que não existem inocentes em uma zona de guerra. Ela gesticula em direção a um jovem sobrevivente na multidão que os observa com puro ódio. Se deixarem essas pessoas viverem, elas crescerão para se tornarem a próxima onda de inimigos do Império. Grant ainda tenta protestar. Então Tanya o derruba brutalmente no chão. Ela o lembra com firmeza que soldados não têm o luxo de uma consciência. O trabalho deles é endurecer os corações e garantir a sobrevivência do Império, não importa quantos corpos sejam necessários. Testando sua determinação, ela empurra um rifle em suas mãos e ordena que ele execute os prisioneiros. Grant está paralisado, assombrado pelas memórias brutais da guerra. Mas sob o olhar penetrante de Tanya, sua moralidade finalmente se quebra. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o novato levanta o rifle e puxa o gatilho. Enquanto isso, de volta à segurança da capital imperial, Eric está tendo um ataque de pânico burocrático. Ele entrega ao general Hans uma densa tese acadêmica, detalhando as brechas legais necessárias para bombardear uma cidade civil sem tecnicamente quebrar a lei internacional. Eric pergunta nervosamente se esse foi o manual usado para justificar o massacre em Aran. Hans sorri maliciosamente e acena com a cabeça. Eric aponta o autor do documento, a própria Tanya. Hans elogia seu gênio aterrorizante, ansioso para colocar seus talentos sociopatas em uso ainda maior. Longe das ruínas em chamas de Erin, um médico verifica um paciente gravemente ferido em um hospital militar silencioso. É o coronel Anson Tzu. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu ao duelo brutal com Tanja no fiord e apareceu na margem de um lago. O médico comenta sobre sua sobrevivência milagrosa, mas Anson não se importa com suas feridas. Ele olha fixamente para o teto, lembrando vívida de uma luz dourada que viu enquanto afundava na água gelada. Quando o médico curioso pergunta o que ele viu, os olhos de Anson se estreitam com clareza. Ele afirma que viu Deus, que lhe deu um novo propósito, caçar e destruir a pequena diabinha chamada Tanya. Em um navio de transporte voltando para a capital, Tanya esbarra casualmente em Ugar. Ele parece incomumente alegre, agradecendo calorosamente por tê-la recomendado para um confortável trabalho de escritório. No entanto, ele também vaza informações cruciais.
O Império está intencionalmente retirando suas forças da linha de frente. Ao ouvir isso, a brilhante mente estratégica de Tanya imediatamente começa a trabalhar. Se o Império não está recuando, está armando uma armadilha em escala continental. Os superiores querem atrair o inimigo para um território vulnerável, mas Tanya sabe que seu batalhão de elite será usado como isca sangrenta. De volta ao alto comando imperial, a tensão é densa o suficiente para cortar com uma faca de combate. Os generais da velha guarda discutem teimosamente uma ofensiva brutal para segurar a linha, ignorando completamente a realidade de que suas linhas de suprimento estão quase esgotadas. O general Hans interrompe educadamente para expor uma dura verdade. Ele propõe uma mudança de estratégia, parar de tentar vencer uma guerra de atrito lenta. Para sobreviver a esta guerra mundial, eles precisam executar um único golpe decapitante que destrua a estrutura de comando principal do inimigo, encerrando o conflito de uma vez. O general Kurt o apoia, detalhando o plano mestre. Eles vão simular uma retirada desesperada para atrair o exército da República para fora de suas trincheiras fortificadas. Uma vez que o inimigo avance, seus centros de comando ficarão totalmente expostos. Avançando para o Teatro do Reno, que atualmente é um bloco de carne humano, o batalhão de magos de Tanya está atuando como retaguarda, tentando convencer a República de que o Império está desperdiçando suas forças em uma última resistência desesperada. A República cai na armadilha, retaliando agressivamente com pesados ataques aéreos e barragens de foguetes. Ao ouvir relatos de pesadas baixas nas linhas, o QG Imperial dá luz verde para Tanya recuar. No entanto, Tanya sabe que recuar muito cedo fará a retirada parecer suspeitosamente rápida. Teimosamente, ela mantém a linha, desviando de explosões letais para vender a ilusão. Quando um operador de rádio do QG se despede de forma estranha desejando a proteção dos deuses, a mera menção da palavra G distrai Tanya com pura raiva. Sua breve perda de foco quase a faz ser atingida por um projétil de artilharia perdido. Enquanto o esquadrão de Tanya atrai toda a atenção do inimigo, a infantaria imperial principal consegue evacuar a Zona da Morte. Com a armadilha montada, os magos finalmente se retiram para um acampamento médico improvisado para lamparinar suas feridas. Dentro de uma tenda silenciosa, Grant está sentado com Victoria. Ele está visivelmente atormentado, ainda carregando o pesado trauma de executar civis durante o massacre em Aran. Victoria o lembra gentilmente de uma política militar fundamental. O oficial comandante legal e moralmente assume toda a culpa pelas ações de sua unidade. A realização atinge Grant como um golpe físico. Ele se lembra de Tanya forçando-o fisicamente a puxar o gatilho. Ela não fez isso apenas para ser cruel. Ela fez isso para assumir todo o peso moral de um crime de guerra sobre seus próprios ombros. Aos olhos dele, Tanya pode ser uma sociopata, mas ela protege os seus. Grant agradece silenciosamente a Victoria por ajudá-lo a encontrar um pouco de paz na loucura. Mais tarde, Tanya se encontra com Eric para discutir a próxima fase da grande estratégia de Hans. O Império tem vazado agressivamente propaganda falsa, fingindo que seu exército está colapsando para atrair a República. Eric revela o verdadeiro objetivo. O esquadrão de Tanya precisa lançar um ataque surpresa direto na sede fortemente guardada da República. Tanya aponta que contornar camadas de pesadas defesas antiaéreas sem ser destruído é matematicamente impossível, a menos que tenha uma superarma secreta. Em resposta, Shujal, o cientista maluco do Império, aparece. Ele leva Tanya e Arish a um hangar seguro, orgulhosamente revelando seus mini-jatos experimentais de alta velocidade. Shujal explica que esses tubos metálicos vão atravessar a barreira do som, ignorando radares e canhões antiaéreos. Quando Tanya aponta que a força G e as ondas de choque vão pulverizar um corpo humano, Shujal apenas dá de ombros e diz para ela usar magia. Sabendo como as invenções do maluco são confiáveis, Tanya percebe que foi designada para pilotar um caixão voador supersônico. Através das trincheiras devastadas, o exército da República avança cautelosamente no território imperial abandonado. De volta ao QG da República, o general Pierre observa o mapa tático e sorri avidamente. Acreditando que o Império está finalmente quebrado, ele ordena arrogante que sua equipe comece a preparar o banquete de vitória. Enquanto isso, as forças imperiais estão em pânico. Grant e Wise se preocupam com a missão suicida dos foguetes, se perguntando como alguém pode ficar calmo sabendo que vão usar explosivos não testados em território inimigo. Victoria responde a essa pergunta dormindo como um bebê no canto, provando mais uma vez que ela é diferente. De volta ao alto comando, Eric, Hans e Kurt compartilham um jantar tenso e silencioso. Eles sabem que essa aposta insana pode ganhar a guerra ou condenar sua nação. O dia do lançamento chega. A equipe de Tanya se prende firmemente em suas armadilhas metálicas.
Em um último momento de amarga ironia, Shujao reza sinceramente a Deus por seu retorno seguro. Tanya pega o comunicador e faz um discurso motivacional agressivamente ateu. Ela ordena que sua equipe confie em sua própria garra e força mágica, recusando-se a dar crédito a uma divindade invisível por sua sobrevivência. Com o violento movimento de uma alavanca, Shujao lança os foguetes. Tanya é violentamente jogada de volta ao assento, seus dentes batendo enquanto a força G ameaça esmagar seus pulmões. Ela xinga furiosamente Ser X por transformar seu sonho de um trabalho de escritório pacífico em uma corrida suicida supersônica. Cortando o céu à velocidade Mach, os foguetes facilmente ignoram as fronteiras fortemente guardadas da República. Uma vez perfeitamente posicionada acima da capital inimiga, Tanya puxa a alavanca de ejeção. A câmara do foguete se desprende violentamente, e ela despliega seu paraquedas graciosamente. Abaixo, os guardas republicanos, alheios, são repentinamente ensurdecidos pelo rugido de explosões de alto rendimento caindo do céu. No oceano gelado, um navio naval secreto do Reino Aliado navega silenciosamente em direção ao porto republicano. O Reino Aliado historicamente se manteve fora dos sangrentos conflitos continentais, e os oficiais a bordo discutem nervosamente por que seu governo de repente está se envolvendo nesta enorme guerra por procuração. Seus olhares naturalmente se voltam para o homem sentado quieto no canto, Coronel Anson Tsu. Anson está em um profundo transe meditativo. Alguns dos oficiais aliados sussurram, questionando se um comandante da Entente derrotado pode realmente ser confiável. Mas seu superior rapidamente silencia as dúvidas. Anson é quem lhes deu as informações imperiais altamente classificadas necessárias para tornar essa intervenção possível. Ele é um homem movido por uma vingança sagrada, marchando firmemente em direção a uma revanche com um certo demônio loiro. Enquanto isso, a missão de infiltração supersônica de Tanya começa com tudo. Após sobreviver à agonizante queda do foguete, ela pousa profundamente atrás das linhas inimigas, reunindo-se silenciosamente com sua equipe. Eles se dividem para atacar vários alvos de alto valor ao mesmo tempo. De volta à capital do Império, a atmosfera é incrivelmente tóxica. Dentro da grande sala de reuniões, os políticos ricos e nobres de velha guarda estão fazendo uma enorme birra coletiva. Como o exército forjou uma retirada massiva das linhas de frente, as preciosas zonas industriais do Império estão expostas a ataques potenciais. Os nobres acusam furiosamente os generais militares de incompetência imprudente, aterrorizados que uma guerra prolongada esgotará seus recursos e quebrará suas fábricas. No meio de todo o grito, o general Hans apenas permanece ali, indiferente, ignorando as queixas dos políticos. Ele está apenas esperando o relógio marcar. Profundamente no território da República, a equipe de stealth de Tanya invade silenciosamente seu centro de comando designado, apenas para encontrá-lo vazio. É uma armadilha. Um raro momento de pânico toma conta de Tanya enquanto ela se pergunta se a República antecipou seu ataque. Ela radiofona suas outras equipes, mas só recebe silêncio. Justo quando a pressão aumenta, as comunicações voltam. As outras equipes localizaram o quartel-general e o destruíram. Um mensageiro ofegante irrompe na sala do Império. Ele anuncia em voz alta que o quartel-general militar da República foi completamente obliterado. A sala cheia de nobres enfurecidos fica em silêncio total. A máscara estoica de Hans finalmente se quebra, e ele exibe um sorriso aterrador e arrogante. Ele informa casualmente os políticos atordoados que o plano mestre do exército está apenas começando. Com o cérebro inimigo destruído, o Império ativa o resto da armadilha. Na linha de frente, engenheiros imperiais bombeiam gás volátil e invisível nas trincheiras abandonadas. A infantaria republicana, sem saber da emboscada, avança para retomar o território abandonado, acreditando que finalmente empurraram o Império para trás. Os soldados relaxam. Um soldado republicano feliz tira um cigarro para comemorar. Seu companheiro de equipe o avisa, mas ele ignora o conselho. Com um movimento das mãos, a faísca do isqueiro acende o gás ao redor. Uma reação em cadeia catastrófica explode e vaporiza a linha de trincheiras, criando uma enorme parede de fogo que incinera os soldados celebrando. Acima, um coronel mago republicano sobrevivente observa suas forças se transformarem em cinzas. Antes que a fumaça se dissipe, uma onda massiva de tanques e infantaria imperiais rompe as linhas, esmagando qualquer resistência restante. O coronel tenta desesperadamente radiofona a capital por ordens, mas só há silêncio. Cheio de pavor, ele voa de volta para onde ficava seu quartel-general, apenas para encontrar uma cratera fumegante cercada por soldados aterrorizados e sem liderança. O Alto Imperial relata feliz o sucesso na linha de frente.
Sem seu centro de comando, o exército republicano é como uma galinha sem cabeça. Kurt sorri ferozmente, sabendo que o Império está rapidamente cercando as forças restantes da República em uma armadilha mortal. No dia seguinte, Tanya e sua equipe pegam uma carona de volta em um submarino imperial. Seus soldados estão comemorando, embora a maioria esteja confusa sobre como passaram de perder a guerra para vencê-la da noite para o dia. Ela se aproxima do quadro e explica tudo como uma professora universitária arrogante. Ela explica a tática da porta giratória. Eles atraíram o inimigo, cortaram sua cabeça e trancaram a porta atrás deles. Ao ouvir que a vitória total é praticamente garantida, a equipe explode em aplausos. Na superfície, os implacáveis tanques imperiais continuam a eliminar os remanescentes republicanos em fuga. Logo depois, o batalhão de Tanya decola para o que ela acredita ser a operação final de limpeza da guerra. Eles só precisam voar, eliminar alguns alvos de alto valor e voltar. Tanya está em um estado incrível de euforia. Ela acredita genuinamente que a guerra mundial está chegando ao fim, seu emprego de escritório está finalmente garantido, e ela derrotou definitivamente o Ser X em seu próprio jogo distorcido. Ela até faz uma piada, prometendo comprar refeições gratuitas para toda a equipe se conseguirem voltar para casa hoje. Infelizmente, tudo isso é um jinx catastrófico. De repente, o radar mágico do Tenente Weiss dispara. O QG radiofona desesperadamente para Tanya com um alerta prioritário. Um grupo de magos completamente não registrados acaba de entrar no espaço aéreo. Eles não são forças republicanas. Eles são do Reino Aliado. Os olhos de Tanya se alargam ao perceber que a superpotência global entrou secretamente na guerra. Ela aperta o punho em torno de seu rifle, preparando-se para emitir ordens de combate. Mas antes que ela consiga terminar de se virar, um disparo de sniper mágico de alto calibre rasga o céu, derrubando Grant do ar. Em um instante, a grande ilusão de Tanya de uma conclusão pacífica evapora completamente. O homem por trás do gatilho é ninguém menos que o Coronel Anson. Ele não apenas sobreviveu ao ferimento fatal no Fjord Oris, ele voltou como um chefe de raid divinamente fortalecido, apoiado por um novo esquadrão de magos aliados. Percebendo que perderam o elemento surpresa, Tanya grita ordens para seu esquadrão. Eles se dispersam da formação e imediatamente adotam uma postura de combate corpo a corpo. Os magos aliados presumem que vencerão facilmente, mas subestimam gravemente o Diabo do Reno. Em vez de recuar, Tanya avança agressivamente para a formação inimiga. Ela navega perfeitamente pelo fogo cruzado mágico, eliminando vários magos aliados antes que percebam que ela está a um passo de atacar. No entanto, Anson está jogando com um conjunto de regras completamente diferente. Vendo seu esquadrão ser dizimado, ele saca uma devastadora espingarda de trincheira. No manual geopolítico deste mundo, usar uma arma que causa sofrimento desnecessário é um crime de guerra literal. Claro, a lei internacional não ajuda Tanya quando um louco divinamente poderoso começa a abater seus subordinados. O caos da emboscada choca o Tenente Weiss. Vendo seus companheiros caírem, Weiss abandona toda a lógica tática e avança imprudentemente para o aberto. Os magos inimigos imediatamente o miram, preparando um feitiço massivo e concentrado para apagar sua existência. Tanya geme internamente. Para salvar seu tenente imprudente, ela não tem escolha a não ser ativar o Illinium tipo 95, a joia mágica amaldiçoada que só funciona quando ela reza ativamente ao Ceres. Engolindo seu imenso orgulho, ela força uma oração desesperada ao Deus que despreza. Uma aterrorizante barreira dourada surge ao seu redor, desviando o bombardeio letal e puxando Weiss de volta da beira da morte. Mas não há tempo para respirar. Anson a intercepta ferozmente, lançando uma perseguição implacável, alimentada por sua própria armadura sagrada. Anson iguala perfeitamente a agilidade aérea insana de Tanya. Weiss tenta oferecer fogo de cobertura, mas os dois comandantes se movem em velocidades tão altas que ele não consegue acertar um único tiro sem arriscar fogo amigo. A perseguição em alta velocidade leva a um agarrão no ar. Tanya consegue desferir um golpe sólido, mas Anson ignora completamente a dor e agarra firmemente seu braço. Um frio medo invade Tanya quando ela finalmente reconhece seu rosto da base naval. De repente, os olhos de Anson brilham com uma luz aterrorizante e sobrenatural enquanto ele começa a orar em voz alta. Being X começa a canalizar energia diretamente para ele. Tanya se debate descontroladamente, percebendo que essa divindade mesquinha está literalmente sequestrando um pai enlutado para mantê-la no lugar. Justo quando Anson se prepara para executar um tiro a queima-roupa, um tiro de sniper perfeitamente mirado atravessa seu ombro, quebrando seu aperto de ferro. Victoria, sempre a assistente confiável, é quem está por trás dessa salvação crucial.
Mantendo distância do inimigo, Tanya rapidamente saca sua arma, o elegante rifle de caça que Mary Sue presenteou a seu pai no Natal. Em uma brutal reviravolta de ironia poética, Tanya aponta o presente da filha diretamente para o rosto do pai e puxa o gatilho. Enquanto uma fonte de sangue irrompe no ar, Anson cai para trás, mas o velho teimoso se recusa a ir embora quieto. Em um ato final e desesperado de martírio, ele se lança para a frente, puxando Tanya para um abraço suicida aterrorizante enquanto uma enorme explosão os envolve. Os magos aliados sobreviventes presumem que o comandante está morto e recuam freneticamente. No entanto, quando a fumaça se dissipa, os soldados imperiais explodem em aplausos. Tanya paira completamente ilesa, protegida por seus próprios escudos mágicos. A batalha finalmente acabou. Mesmo Grants, embora gravemente ferido, sobreviveu para ver a vitória. Abaixo, a história é feita. Enquanto isso, Tanya visita uma igreja conquistada na cidade. Ela olha para uma grande estátua de Deus, com os olhos cheios de arrogância. Ela realmente acredita que venceu. No entanto, ao sair para a rua, escuta um grupo de crianças brigando. Uma criança machucada encara as outras e grita: "Nunca vou perdoar vocês." Essas palavras congelam Tanya. Ela percebe que o ódio do povo republicano não pode desaparecer só porque assinaram um papel. De volta ao seu quarto, Tanya revisa obsessivamente o jornal sobre a vitória do Império. Victoria interrompe seus pensamentos, anunciando que o batalhão está curtindo um merecido dia de praia. Os homens estão na costa, fazendo um grande churrasco e celebrando a sobrevivência. No entanto, Tanya acha suspeito como a República se rendeu tão facilmente. Ela pergunta a Victoria se a República realmente se rendeu ou se apenas abandonou a capital. Ela rastreia os movimentos remanescentes da República e percebe a verdade aterrorizante. As forças inimigas não estão se dispersando, elas estão se reunindo rapidamente em um porto naval ao sul. Estão preparando uma frota massiva para escapar para suas colônias. Na verdade, a República não se rendeu completamente e está se reorganizando para outra batalha. Tanya invade a tenda de comunicações, pedindo desesperadamente permissão para lançar um ataque aéreo imediato no Porto Sul. Ela avisa os generais que, se deixarem o exército escapar, a guerra recomeçará. Embriagados pelo sucesso, os superiores se recusam a autorizar um ataque. Eles argumentam que a guerra acabou, a capital é deles, e perseguir soldados em fuga é um desperdício. Ela planeja levar seu batalhão e destruir o porto sob sua própria autoridade, mas antes que possa dar a ordem, a voz sombria de Victoria corta o ambiente. Desobedecer uma ordem direta agora seria traição. Tanya se recosta, paralisada pela incompetência de seus superiores. Ela olha pela janela, fervendo de frustração. O Império lutou uma guerra brutal para garantir a paz, e agora, por cegueira burocrática, estão deixando isso escapar entre os dedos. Tanya avança até as portas fortemente guardadas, exigindo uma audiência imediata com os generais Hans ou Eric. Infelizmente, os guardas a ignoram completamente. Justo quando está prestes a perder a calma, Eric desce a escada próxima e a vê. Notando a raiva em seus olhos, ele a leva para um escritório privado. Ele suspira e admite que as celebrações lá em cima podem ser prematuras. Agradece a Tanya por suas contribuições, mas quer sua opinião sincera. Ela diz claramente que o Império não venceu a guerra, apenas teve uma vitória temporária. Em vez de agirem como bêbados, o exército deveria usar todas as unidades disponíveis para eliminar o inimigo em fuga antes que eles se reorganizem. Eric imediatamente se defende. Ele revela que o comando sabe que ela quase lançou um ataque contra os navios em fuga. Ele a avisa que ela é uma soldada, não uma ditadora, e sua insubordinação pode criar uma divisão política perigosa. Ele explica a lógica completamente razoável do Conselho de Estratégia. Como a capital da República caiu, perseguir um inimigo derrotado pelo oceano queimaria desnecessariamente os recursos e fundos do Império. Tanya concorda que a lógica de Eric é impecável. No entanto, ela se levanta e faz uma aula arrepiante sobre psicologia humana. Ela diz que os grandes estrategistas do alto comando são brilhantes em pensar racionalmente. Mas eles esqueceram uma variável crucial e fatal. Os seres humanos são criaturas fundamentalmente irracionais. Quando empurrados ao limite, a lógica desaparece. Tanya lista as evidências, baseando-se em suas experiências brutais. Ela se lembra do funcionário descontente em sua vida passada, que a matou em uma estação de trem por pura vingança. Ela recorda o órfão odioso nas ruínas em chamas de Arrhen. Ela lembra a Eric de Anson-Sul, um homem que literalmente voltou dos mortos só para lançar um ataque suicida contra ela. O ódio desafia toda a lógica.
Tanya avisa apaixonadamente Eric que se o Império deixar até uma única brasa de ódio viva, esses sobreviventes irracionais acabarão queimando o país. Para ela, eles devem apagar todos os vestígios de seus inimigos agora, ou pagarão em sangue depois. Eric a observa, a aterradora realidade finalmente se instalando. Nesse momento, a porta do escritório se abre violentamente. Um mensageiro ofegante irrompe na sala com notícias horríveis. O exército da República se reorganizou oficialmente no continente sul. No deserto escaldante do sul, o general Pierre conseguiu reunir as forças republicanas em fuga. Diante de suas tropas exaustas, ele faz um discurso inflamado, declarando oficialmente que são a República Livre. Eles nunca se renderão e lutarão contra o impiedoso império até o último suspiro. Quando a notícia dessa resistência chega à capital ocupada, a esperança surge entre os cidadãos conquistados, e a aterradora previsão de Tanya se torna realidade. De volta ao Império, o general Kurt quebra um prato contra a parede em pura raiva. Sentado à sua frente, Hans permanece assustadoramente calmo, mas a dura realidade é inegável. Eles ficaram arrogantes. Ao deixar a República escapar, o Império permitiu que eles absorvessem livremente os remanescentes da Aliança Entente e do Reino Aliado, em uma enorme coalizão unificada. Pior, o exército do Império é feito para guerras terrestres na Europa, não para campanhas no deserto. Quando as ordens de desdobramento chegam ao esquadrão de Tanya, a atmosfera cai a zero absoluto. Os soldados parecem miseráveis, percebendo que a paz que lutaram foi uma completa mentira. Vendo o moral despencar, o tenente Weiss se manifesta. Ele lembra brincando ao esquadrão sobre o folheto de recrutamento original de Tanya, que alertava os candidatos que estavam se inscrevendo para o pior trabalho do mundo. O esquadrão pausa, olha um para o outro e começa a rir. Como sobreviveram ao inferno juntos uma vez, eles farão isso novamente. Enquanto o Império se apressa para desdobrar suas forças, uma nova ameaça surge silenciosamente em um escritório de recrutamento estrangeiro. Uma jovem garota senta-se diante de um oficial militar, entregando sua inscrição. É Mary Sue, a filha enlutada de Anson. O oficial a lembra gentilmente que ela é jovem demais para lutar em um conflito brutal, mas Mary é determinada. Ela jura lutar pela paz que seu pai morreu tentando proteger, enquanto reza a Deus, prometendo derrubar o Império Maligno. Seus olhos se iluminam com uma luz dourada. Ela olha com raiva para a estátua de Being X, seu dedo tremendo sobre o gatilho do rifle, mas ela acaba baixando a arma e se afastando. O Império só queria paz, através da dominação lógica, mas agindo como um tirano imparável, forçaram o resto do mundo a se unir para destruí-los. Ela reúne seus magos e faz um briefing brutalmente simples. O alto comando não tem mais uma grande estratégia. O único objetivo é matar o inimigo à sua frente. De volta à capital imperial, os generais suam nervosamente, se perguntando como uma pequena unidade de magos pode conter um exército de coalizão. Eric, no entanto, apenas observa o mapa tático. No deserto, Tanya exibe um sorriso predatório. Ela declara guerra a Being X, afirmando que se ele não fizer seu trabalho, seu batalhão tomará seu lugar. Enquanto o mundo se prepara para outra guerra, Tanya visita um velho amigo para receber sua bênção. Dentro de uma catedral, parece que ela está orando por ele. Após declarar guerra a seu amigo, ela sai da catedral. Enquanto isso, Victoria monta um novo batalhão para lutar sob o comando de Tanya. Um rico velho em Berum segura uma foto de Tanya, inspirado pelo lendário Epstein. Ele começa a fazer coisas questionáveis enquanto a observa. De volta ao quartel militar do Império, Eric, Hans e Kurt discutem a situação da guerra. Eric é cético quanto à decisão de enviar muitos soldados para o batalhão de alta mobilidade de Tanya. Embora Eric se preocupe com as violações da sugestão de Genebra que ela cometerá, Hans faz isso de forma sinistra. Ele acha que ela é a candidata perfeita para eliminar um inimigo teimoso. Tanya faz um discurso introdutório para um grande batalhão que a espera. Com as mãos no peito, ela fala com paixão sobre a injustiça do mundo. Infelizmente, logo após seu discurso apaixonado, Tanya volta à realidade no campo de batalha. O fronte oriental do Império é atacado pelas forças da Federação. Tanya observa seus soldados se escondendo como covardes e seus tanques avançando cegamente, enquanto seus tanques Paper Tiger mal conseguem acertar um alvo. Tanya fica furiosa, sabendo que desperdiçaram muita munição valiosa em um alvo insignificante. Além desses soldados normais, também lhe atribuíram um novo grupo de magos. Infelizmente, eles não são nem de longe tão talentosos quanto seus antigos magos, e não conseguem ser úteis. Tanya suspira, sabendo que não teve tempo para treinar esses novos soldados. Ela não tem mais tempo para pensar quando Victoria a alerta sobre 4 jatos inimigos se aproximando.
Como os magos de Tânia estão longe, suas forças em terra ficam completamente desprotegidas. No chão, os soldados de infantaria são destruídos por um dos jatos. Pensando que estão condenados, todos gritam em terror. Felizmente, Tânia destrói o jato pessoalmente. Grant vem para derrubar o resto do jato, mas ela o impede. Preparando-se para destruir os outros jatos, ela pede que ele proteja os soldados em retirada. Então, Tânia carrega sua arma e voa em direção aos outros jatos, vendo uma criança enfrentando-os sozinha. Os pilotos dos jatos zombam de Tânia por sua arrogância. Os caças abrem fogo, mas a joia computacional de Tânia bloqueia automaticamente com um escudo. Enquanto ela desvia facilmente dos ataques, os pilotos percebem que estão enfrentando o próprio diabo do Reno, e não um qualquer. Eles continuam tentando atacá-la, mas ela os distrai com uma granada de fumaça e derruba outro jato. No chão, os soldados de Tânia avistam os caças acima. Eles tentam derrubá-los com mísseis antiaéreos, mas acabam atingindo seu próprio comandante. Tânia grita para os insultos patéticos de seus soldados, mas isso dá aos pilotos a chance de atacá-la. Um deles se aproxima para atirar nela. Mas Tânia apenas sorri como um demônio. De repente, ela saca uma faca e quebra a janela dele. Depois de destruir o piloto e seu jato, ela mira no último caça. O piloto sobrevivente desiste completamente dela e tenta simplesmente escapar. Ele se vira e voa alto nas nuvens, orando a Deus para salvá-lo. Ouvindo suas palavras, Tânia fica ainda mais frustrada. O soldado entra em pânico com sua voz, mas ela começa a rezar e carregar seu feitiço final. Finalmente, ela mata o último soldado com um feitiço de explosão épico. Depois de limpar os jatos, Tânia descobre que seus soldados em terra finalmente começaram a se retirar. Infelizmente, ela não lhes dá tempo para descansar após a batalha. Ela convoca todos os novos soldados, chamando seus comandantes para sua tenda para uma palestra sobre seu desempenho incrível. Primeiro, ela repreende o Capitão Aurens por enviar seus tanques como galinhas sem cabeça. Ela também lembra o capitão da artilharia, Maybert, que cada projétil de artilharia custa mais do que seu patrimônio líquido. Ela insulta os líderes de infantaria Town e Thompson por se esconderem e exporem seus soldados ao inimigo de graça. Por fim, ela critica o capitão mago Wustman por expor tanto seus magos vulneráveis. Enquanto os soldados ouvem sua reprimenda, um deles diz que uma tropa nunca deve abrir mão da iniciativa contra o inimigo. No entanto, Tânia o lembra que o campo de batalha é diferente das teorias dos livros que ele aprendeu. Ela aponta que essa teoria ofensiva só se aplica quando seu lado tem força suficiente para igualar o inimigo. Na realidade, as forças do Império estavam severamente em desvantagem, então precisavam se reagrupar e lutar de um ponto mais forte, em vez de se tornarem alvos fáceis, enquanto as forças do leste se recuperam lentamente de seu péssimo desempenho. A guerra continua a se expandir em todas as frentes do Império. Embora o Império tenha conquistado a Aliança Entente ao norte, as forças rebeldes ainda estão se mostrando um problema. Para o sul, a República Livre é outra ameaça que deve ser enfrentada. No leste, o Império enfrenta outro oponente monstruoso chamado Federação, que é praticamente a União Soviética Temu. Dentro da sala de conferências da Federação, um político pró-guerra, Luria, lembra seus camaradas da ameaça do Império. No passado, a Federação se recusou a usar seus magos na guerra, pois os considerava uma arma perigosa contra os direitos humanos. Agora, o camarada Lore aponta para os magos imperiais, que desviaram suas forças mais poderosas com poucos homens. Diante desse inimigo, ele acha justo que a Federação convoque seus magos para lutar em igualdade. A oeste do Império, o Reino Aliado está seguro por enquanto. Com sua força aérea superior, o Reino Aliado mantém a paz, mas não pode interferir diretamente na Grande Guerra. Sabendo que a Federação é a única nação forte o suficiente para enfrentar o Império, seu primeiro-ministro concordou em se aliar a eles. O general da Marinha Donald se pergunta se a poderosa Federação pode ser confiável. O primeiro-ministro permanece em silêncio, mas seu conselheiro lembra ao general que eles estão apenas deixando as duas potências gigantes se desgastarem. Abaixo do Império, o reino de Uldoa, que antes era aliado, agora manteve a neutralidade. A oeste do Império, os Estados Unidos são outro cavalo de Troia, ajudando silenciosamente os inimigos do Império por meio de forças de procuração. Enquanto isso, em um cemitério dentro da Federação, Mary Sue observa as sepulturas frescas de soldados voluntários unificados que pereceram contra o Império. Ela se pergunta por que esses soldados não foram enviados para sua terra natal. Então, seu oficial superior a lembra que isso só criaria mais problemas para seu país. No grande esquema, o Império parece ser a força mais forte, mas seu poder o tornou o inimigo comum de todo mundo.
Tanya sabe que isso é verdade, mas se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto. Ela se lembra de seus novos recrutas, que são mais difíceis de ensinar do que um bando de macacos. Embora se sinta frustrada, sabe que a única opção agora é seguir em frente e derrotar seus inimigos. No meio de seus pensamentos, ela sai de sua cabana para respirar ar fresco, observando a neve cair do céu. Ela sabe que a guerra só ficará mais dura no inverno. O Império obtém sua força de sua posição geopolítica e mobilidade, mas quando a neve espessa cobrir o chão, perderá essa vantagem também. Mesmo Tanya, com seu talento monstruoso e força de vontade, sabe que não pode vencer toda a guerra por um país condenado. De repente, Victoria irrompe com um relatório de emergência. Segundo Major Weiss, 2 brigadas de infantaria da Federação estão se dirigindo para a localização deles. Victoria explica que Weiss está recuando com as forças, então Tanya suspira aliviada. Sem tempo para chamar reforços, Tanya pensa que eles enfrentarão uma grande luta. Ela reúne todos os seus comandantes e explica a situação atual. No momento, suas forças estão em desvantagem numérica contra o inimigo. Então Tanya explica que eles vão ficar à espreita. Assim que o inimigo começar seu movimento, as forças do Império contra-atacarão e derrubarão o inimigo da proteção de suas fortalezas. Enquanto os soldados recebem suas ordens, todos assaldam e se posicionam. Enquanto isso, as forças da Federação continuam a avançar em direção às suas localizações no meio da noite. Tanya pergunta a Thompson por que seu parceiro está ausente. Ele explica que Town está liderando uma equipe de reconhecimento ao redor do perímetro. Ao ouvir isso, Tanya quebra sua caneta de raiva. Ela grita com Thompson que todos os soldados deveriam ficar à espreita. Mas ele tenta argumentar que um reconhecimento pode ajudá-los a escanear o inimigo. No entanto, Tanya se recusa a ouvir. Ela diz a Thompson para dar o comando total de sua unidade a Grant, antes de desligar o rádio impacientemente. Armada com esse exército rebelde, Tanya se pergunta como vai sobreviver até o dia seguinte. Com o passar do tempo, nenhum de seus soldados relata contato com o inimigo. Tanya se pergunta se o inimigo está tentando atraí-los, então ela não ordena que ninguém se mova ainda. Como precaução, ela pede a Weiss que lhe dê algumas informações sobre os acampamentos inimigos. Embora ele concorde, avisa que suas informações podem ser imprecisas, pois é difícil ver à noite. Tanya se pergunta se deve continuar esperando. Pede uma chance para ir. Decidindo confiar, ela ordena que a artilharia dispare alguns tiros na direção do Weiss. Enquanto os soldados acenam, Weiss dá as coordenadas de um local suspeito. Rapidamente, a artilharia carrega os tiros e dispara uma salva nos pontos designados. Tanya pergunta a Weiss se os tiros forçam o inimigo a se mover, mas ele diz que não houve movimento. Ao ouvir isso, ela pensa que o inimigo está esperando para atrair seus soldados. Ela avisa a todos para ficarem atentos e permanecerem em seus lugares. Enquanto os soldados continuam esperando, nada acontece. Victoria se pergunta por que o campo de batalha está tão silencioso apesar dos movimentos inimigos. Com o passar do tempo, até Tanya fica confusa com a situação. Logo, Weiss dá uma atualização. Ele revela que antes, as brigadas inimigas se moviam juntas para evitar serem detectadas. Como a artilharia de Tanya disparou com precisão, eles realmente eliminaram a maior parte das forças inimigas. Ao ouvir isso, Tanya percebe que os soldados da Federação são ainda mais burros que os dela. Ela finalmente relaxa e ordena que suas tropas avancem e eliminem o restante dos inimigos. Por ordem dela, todas as suas forças começam a se mover. A artilharia começa a disparar, os tanques começam a se mover e os soldados da infantaria correm para se juntar ao caos. Finalmente, Tanya suspira, feliz por saber que a luta acabou. Mais tarde, após os comandantes voltarem da batalha, ela parabeniza todos com um tom de felicidade incomum. Até Victoria, sua oficial mais antiga, fica chocada ao vê-la sorrindo como uma menina inocente. No entanto, Tanya mantém a fachada e agradece aos novos comandantes pelo excelente desempenho na última batalha. Embora ainda esteja chateada com eles por desobedecê-la na luta anterior, ela precisa manter as aparências diante deles. Na verdade, Tanya é a oficial mais antiga. Se algo der errado em batalhas futuras, a culpa recairá totalmente sobre ela. Se isso acontecer, ela precisará de testemunhos de seus subordinados para provar que fez o melhor em uma guerra fracassada. Por essa razão, ela quer permanecer do lado bom dos oficiais, só por precaução. No entanto, avisa a todos que, se o desaparecido Thawn for encontrado como traidor, ele será apresentado a um pelotão de fuzilamento. Depois, ela reúne todos os seus soldados e celebra, esperando por um fim antecipado para esta guerra infernal. Embora todos celebrem no momento, Tanya se pergunta que truque seus inimigos usarão na próxima batalha. Mas é assim que este vídeo termina.
Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!